Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é novamente o professor Fred, tá certo? A gente vai trabalhar hoje na área de linguagens, né? Lembrando que linguagens é específico de língua portuguesa, língua inglesa e artes, e também ressaltando que a gente vai trabalhar hoje com a primeira semana de língua portuguesa do PET do volume 2, tá certo? Eu espero que vocês estejam com o material em mãos para acompanhar essa teleaula, tá ok? O que a gente vai trabalhar hoje? Na área de língua portuguesa, uma área específica que é a literatura. E também está relacionado à nossa última teleaula de artes, né? Que a gente vai trabalhar uma modalidade de arte, né? Na teleaula de artes, a gente ficou tentando definir o que era arte, tá ok? E definiu algumas formas de arte. A literatura é uma forma de arte, assim como a poesia, é bem específico a forma de arte, a produção artística, intelectual em cima da poesia vem de milênios, né? Vocês vão ver que os trabalhos que a gente vai citar aqui tem a ver, inclusive, da Grécia Antiga, remonta da época de Aristóteles, né? Eles tentavam definir exatamente o que seria esse fazer poético, né? Vocês vão ver o seguinte, o fazer poético, que é o tema da nossa teleaula, ele nada mais é do que a produção da poesia, do poema em si, né? Ou seja, tudo aquilo que está sendo representado pelas palavras no poema é o fazer poético, ou seja, a produção do poema é uma tentativa de traduzir na palavra o que a poesia está tentando exprimir, tá certo? Então, existe a poesia, o fazer poético e a concretização da poesia está exatamente no poema, né? Dentro do estudo de gêneros textuais, a gente sabe que a poesia ela se enquadra em um formato um gênero textual, uma forma de texto, tá ok? E também a gente pode falar que várias outras formas de outros gêneros textuais utilizam-se de características poéticas nos seus textos. Ou seja, o texto pode ser um texto jornalístico, pode ser uma propaganda, mas eles vão usar de figuras de linguagem, de estratégias que estão relacionadas exatamente ao fazer poético, tá ok? Elas se comunicam, né? Elas se interligam. Quando a gente tem a interdisciplinaridade, a gente está falando de quando as matérias se comunicam, né? E os intertextos ou intertextualidade é quando a gente pode falar quando um gênero textual se comunica com um outro ou outros gêneros textuais, tá certo? A gente vai ver, por exemplo, que um poema que a gente vai trabalhar se apropria do gênero textual carta, né? Então, não existe um formato específico. Ah, isso aqui é um poema e pronto, né? Existe essa comunicação entre os gêneros textuais, tá certo? E a gente vai estudar um formato hoje específico, né? A gente vai estudar esse fazer poético, tá ok? Então, vamos lá para a primeira parte da nossa teleaula, tá ok? Então, o seguinte, o tema da nossa teleaula hoje é o fazer poético, tá ok? Então, vamos ver as informações que vão chegar ali para a gente. Esse Saulo Lopes e o Wildes Oliveira da Silva, eu entrei nesse site aí, ó, Recanto das Letras, e eu me baseei no texto deles para formular a nossa teleaula. Ou seja, eu fiz uma pesquisa e eu estou citando eles porque eu vou fazer citação do texto deles, tá certo? Isso é importante, pessoal, quando a gente vai produzir, por exemplo, uma redação, é importante a gente falar
que quando a gente vai fazer uma citação, a gente está se apropriando de uma coisa que não foi a gente que fez, tá certo? A gente está usando aquele texto da outra pessoa como uma ferramenta, tá certo? Para auxiliar o nosso estudo, tá ok? Então, o que eu estou fazendo aí para vocês? Eu estou falando para vocês de onde eu tirei algumas citações que eu vou fazer, tá ok? Quando tiver entre aspas, não sou eu que estou falando, são esses dois autores aí, tá ok? Então, vamos lá. Poesia é quando uma emoção encontra seu pensamento e o pensamento encontra palavras. É o que eu falei. A poesia e o poema é a concretização da poesia. É uma tentativa de transformar o sentimento em palavras, né? Tem gente que usa muito essa coisa de poesia para falar que nem todas as palavras elas podem representar todos os sentimentos, ou tudo que é aquilo que a gente está sentindo. Também é fato lembrar que o leitor, aquele que lê o poeta, ele é um coautor, tá certo? Porque é possível ele produzir sentido além daqueles da intenção do poeta, por exemplo. Então, o leitor não deixa de ser um poeta também, tá certo? Porque ele é coautor do poema. Ele pode chegar a conclusões que o próprio poeta não teve, então, tá certo? Então, o leitor, o apreciador da poesia, ele também pode ser considerado um poeta, tá ok? Esse trecho aí, ele foi retirado por esse autor aí, ó, Robert Frost, tá ok? Então, vamos para a próxima parte aí. Poesia, né? Vou tentar falar para você o que é poesia, né? Para a gente poder trabalhar o material do PET, que é o que interessa para a gente, tá certo? Então, o que é poesia? O que ele fala lá? A poesia é uma palavra que deriva do grego. O que significa? Ela vem do grego poiesis, de poien. E o que tem a ver isso daí? Tem a ver, o que significa do grego? Criar no sentido de imaginar, né? Ou seja, aquilo que eu imagino, eu estou fazendo aquilo tomar uma forma física, vamos falar assim. Então, eu estou fazendo o meu sentimento ganhar forma física através das palavras, tá certo? Mais ou menos assim. Essa é a metáfora que a gente vai tá tentando passar para vocês, ok? Então, ó, a poesia é a manifestação estética do fazer poético, certo? Então, o fazer poético, vamos falar assim, imagina o cara o arquiteto. O arquiteto imagina um projeto de uma casa. Ele coloca ela no papel. Então, o papel, o projeto, é a imaginação do arquiteto que está indo para o projeto. E quando se concretiza aquele projeto numa casa, aí a casa seria o poema, tá ok? Mais ou menos assim. Então, o que o poeta está imaginando é a poesia. O fazer poético, vamos falar assim, cada um dos tijolinhos, cada parte da casa que está sendo levantada, as paredes, cada parte dela é o fazer poético. E a casa em si é o poema, tá ok? É uma analogia interessante de ser feita, tá ok? Então, o que eu falei ali? Logo, conclui-se que o poema é a representação concreta do fazer poético. O fazer poético é o ato de produzir o poema, né? Eu tenho intenção, ou seja, a poesia está na minha mente, e no ato do fazer poético, no ato de construir o poema, eu estou tentando representar aquilo que eu estou sentindo, ou aquela minha intenção, eu estou levando ela para o papel e transformando a poesia num poema. Tá ok? Mais ou menos isso.
A poesia é a transfiguração do sentimento, derramamento emocional. É aquilo que eu falei. A poesia é o sentimento, né? Ela está além do que está ali no papel. Ela vai além das palavras, né? Então, a poesia é um sentimento, uma maneira, é uma forma de tentar passar uma mensagem, tá certo? É uma musicalidade. Por isso que poesia, a música é uma forma de poesia, é a concretização. A música também pode ser uma concretização da poesia, tá certo? Então, existem várias formas. Na verdade, o que a gente percebe é mais ou menos o que eu falei lá no vídeo da Artes, que você tentar definir uma coisa, chegar nela e falar, pronto, ela é isso, é muito complicado, ainda mais na área de humanas, né? Porque tem vamos falar assim, tem todo um sentimento, tem toda uma construção, tem toda uma discussão histórica, tem vários motivos, várias argumentações que tentam definir aquele objeto. Então, é muito abstrato, muito amplo para poder definir em uma frase, por exemplo. Tá ok? Então, existem vários pensadores, várias pessoas que tentam definir o que é poesia, tá certo? É muito amplo. Eu estou só tentando direcionar vocês por um caminho, tá certo? Não quer dizer que é o único caminho para a gente tentar entender o que é poesia. Tudo bem? Então, lá, ó. É a tentativa do poeta, por meio da criação de um eu lírico, já vou falar o que é esse eu lírico, de transferir seus sentimentos e suas intenções às palavras contidas no poema, né? Então, vamos imaginar assim, de um modo livre, que o eu lírico é como se fosse um personagem, uma personagem criada pelo poeta. Ou seja, é como se não fosse o poeta que estivesse falando, como se fosse outra pessoa, tá certo? Então, é uma tentativa de exprimir aqueles sentimentos do eu lírico ali no poema, tá certo? Então, o que é o fazer poético? É todo um processo de construção do poema, tá certo? É uma tentativa de trazer a poesia para o papel. Tá ok? Dentro desse nosso estudo, a gente tem que separar o que é a forma do que é, vamos falar assim, o sentimento, né? Muitas das vezes, algumas escolas literárias, elas tentaram trabalhar algumas formas, por exemplo, sonetos, né? O que seria essa forma? Seria como o poema, a forma física do poema, como que ele é escrito, né? E muitas escolas literárias levavam muito a sério essa forma, já outras escolas literárias desconsideravam as formas, né? O que eles queriam era o sentimento. Então, por exemplo, tem a poesia concreta, ela às vezes trabalha a forma de uma maneira diferente, de, por exemplo, a poesia romântica, né? Então, outras escolas literárias não usavam formas, né? Às vezes usava o verso como uma forma, mas ele não estava tão preso àquilo. Muitas das vezes o que o poeta queria transmitir era um sentimento ou uma mensagem. E a forma, às vezes, ela atrapalha. Em outros casos, tem poeta que leva em consideração a rima, e a métrica como uma maneira de ele exprimir aquela poesia, tá certo? Então, isso aí depende muito da escola literária que a gente estiver estudando, tudo bem? Mas, em geral, os termos que a gente vê muito na poesia são esses aqui. O primeiro, o eu lírico ou poético. Então, como eu disse, numa interpretação livre, o eu lírico ou eu poético é como se fosse uma personagem criada pelo poeta, tá certo? Então, é a voz do poema, tudo bem?
aquele que está querendo exprimir aquilo que está ali no poema, né? É quem está falando no poema. Então, o que ele vai definir lá para você? É a voz que ressoa no poema, mas não pode ser confundida com a voz do próprio poeta. Então, o poeta é uma coisa, o eu lírico é outra coisa. Tudo bem? O próximo termo é a métrica, né? O que vem a ser a métrica? É a medida do verso de uma poesia. Então, a gente tem o verso e muitos poetas tentavam pegar a métrica, ou seja, a quantidade de sílabas poéticas que aquele verso ia ter, né? Por exemplo, o poema, o soneto, ele tem versos decassílabos, ou seja, todos os versos de um soneto têm 10 sílabas poéticas, tá ok? Isso, pessoal, a gente está conceituando a forma do poema, tá ok? A metrificação, que nem eu falei, um verso decassílabo é um verso que tem 10 sílabas poéticas. Então, o que ele vai falar lá? O que é a metrificação? É o estudo da medida de cada verso. Então, exatamente, o que a gente não pode confundir é que a sílaba lá da gramática que a gente estuda é diferente da sílaba poética. A gente está falando de uma outra forma de sílaba. Em alguns casos, por causa do som, vamos falar assim, de como as palavras são faladas no poema, algumas sílabas se juntam, algumas sílabas se separam e gramaticalmente a gente sabe que em alguns casos isso não acontece, né? Então, o estudo da sílaba poética é diferente do estudo da sílaba gramatical, tá ok? Continuando. Escansão. Escansão é exatamente isso aqui que eu falei, ó. É a prática das contagens das sílabas poéticas. Quando a gente tem um verso decassílabo, quer dizer que eu escaneei ele, eu separei as sílabas e eu concluí que são 10 sílabas poéticas. Tá certo? O outro básico, o que é o verso? O verso representa cada linha da poesia que juntas formam a estrofe. Então, cada linha, quando você está escutando uma música, você pega a letra dela, você vai observar que cada linha daquela, mesmo na música, que a música é uma forma de poesia, né? É um poema, cada verso, cada linha da música é considerado um verso, tá ok? Às vezes, a última palavra de um verso, ela se relaciona com a última palavra do verso seguinte, como uma forma de rima. É claro que a gente sabe que existem rimas internas dentro do verso, né? Ou seja, o que seria a rima? A rima tem a ver com o som da palavra. São sons semelhantes entre as palavras, tá certo? Outro termo que é usado na poesia é a estrofe, né? Que nem eu falei, um conjunto de versos é uma estrofe. Então, é um conjunto de versos. Então, por exemplo, dentro do soneto, a gente sabe que são versos decassílabos e ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. O que seria isso? Quarteto é uma estrofe com 4 versos e terceto é uma estrofe com 3 versos. Então, isso aí, basicamente, é o que a gente pode falar, são termos usados na poesia. Mas o que eu falei, isso tudo tem a ver com forma, né? A forma do poema, né? Muitos poetas, vamos falar assim, desconsideram tudo isso, né? Eles levam outras características de forma, por exemplo, a poesia concreta, ela não leva nenhuma dessas formas em questão. Às vezes ela pode usar um verso, às vezes ela usa repetição de palavras, então às vezes você não consegue nem definir o que é verso e o que é estrofe num poema concreto, tá ok?
Então, depende da escola, por isso que é difícil, assim como a arte, lá na aula de artes, é difícil de ser definida, a poesia ou o poema também tem muita dificuldade de ser definido, né? O que é poesia, tá certo? Então, vamos continuar. Então, ó, outra ideia que comumente atribui à poesia é a sua função afetiva, ou seja, sentimento, ou seja, a de suscitar apenas sentimentos sem fazer o leitor refletir acerca do que lê. Então, essa é uma outra característica, né? Uma coisa que é muito comum é a parte do romântica, né? Muita gente fala assim, que eu cansei de ver em sala de aula, aluno me pedir, professor, o senhor conhece de poesia? Me indica uma poesia para eu mandar para minha namorada, né? Ah, não, escreve um poema aí. Então, tem muita coisa desse romancismo, desse ar romântico dentro da poesia, né? Claro que poesia não é só isso. Isso pode-se dizer que é um clichê relacionado à poesia, mas tem muita poesia que não tem nada a ver com romântico, né? Tem poesia que tem muito a ver com sentimento de luto, de terror, né? É claro que a poesia ela está relacionada com o sentimento humano, né? Com o nosso sentimento, mas ela não é específica somente para esse sentimento romântico, né? Ela vai muito além disso, tá ok? Então, ó, vale lembrar que, do ponto de vista dos gêneros textuais, podem haver outras formas textuais que apropriam-se dessa característica poética, assim como outras, para ditar a essência de seu texto. Crônicas ou romances usam esses subterfúgios, né? Claro que a gente não pode se apegar somente aos gêneros literais, né? Ou seja, só a área de literatura como aquela que adota características da poesia em outras formas de texto, né? Se a gente for, por exemplo, um livro famoso lá, a Iracema, o autor ele sempre tenta idealizar demais os personagens, idealizar o ambiente, né? Valorizar. E como que ele faz isso? Ele usa de estratégias da poesia para idealizar. Mas a gente sabe que é uma outra forma de texto, tá certo? Então, o que acontece? Vários outros gêneros textuais se utilizam de características da poesia na sua forma, né? Então, muitas das vezes, esse sentimento que é bem característico da poesia, ele não vai aparecer só em verso e em estrofe. Ele pode aparecer em outros gêneros textuais. Como a gente vai ver na atividade do PET, um gênero textual que usa muito esse fazer poético é exatamente o texto, vamos falar assim, a propaganda, o merchandising. Ele utiliza muito dessa coisa do fazer poético na construção desse texto. Mas a gente sabe que o texto da propaganda é bem específico, é um gênero textual diferente da poesia, tá certo? A poesia é um gênero textual, né? O poema é um gênero textual e a propaganda é um outro gênero textual, tá certo? Eles são diferentes, mas eles podem se comunicar sem problema nenhum, tá ok? Então, ó, logo, a forma, esquema de rimas, versos, metrificados e estrofes nem sempre fazem parte do fazer poético. Ou seja, eu posso construir um poema, né? Eu posso tentar exprimir aquilo que eu estou sentindo, ou aquilo que eu penso para o poema, e o poema pode parecer tudo menos um poema, tá ok? Ou então, o meu poema pode ter vários versos, nenhuma estrofe, e não ter métrica nenhuma, e não deixou de ser um poema, tá ok? Então, é isso que ele está falando aí. Então, ó, o fazer poético, então, é a tentativa de transferir-se às palavras, poema, todas as intenções do poeta.
Então, tudo aquilo que ele está sentindo, todas as intenções que ele tem, que estão na poesia, vamos falar assim, são concretizadas no poema. Então, um ato de tirar do mundo das ideias e levar para o mundo físico, vamos falar assim, as minhas intenções, esse ato, o ato de produção, né, é exatamente esse fazer poético, tá ok? Por que que eu estou trabalhando tanto esse termo, fazer poético? Porque ele está sendo cobrado no material do PET, tá ok? Então, vamos lá. Cada poeta tem sua personalidade, individualidade e estilo. Ele pode se encaixar em outros estilos ou escolas literárias, mas o seu fazer poético ou sua forma de produzir poesia lhe é particular. Então, cada pessoa tem um estilo, né? Aquele cara, ele pode ser um poeta concretista, mas ele produz os poemas dele diferente de um outro poeta concretista, né? Um famoso poeta concretista é o Arnaldo Antunes, tá ok? Então, o que acontece? Existem vários estilos, várias formas de se fazer poesia. E o poeta, ele transita nesses vários estilos e formas. Ele pode querer fazer um soneto hoje, que é uma forma clássica, e lá para frente ele querer fazer um poema concreto, tá certo? Então, o que vai diferenciar um poeta do outro exatamente está na sua essência. Cada um tem uma maneira particular de produzir, tá certo? E é assim que a gente vai identificar o poeta, ou seja, o produtor daquele poema. Por isso que é importante, pessoal, quando a gente vai estudar um texto, seja ele poema, seja ele um romance, seja ele um conto, seja ele uma reportagem, qualquer tipo de gênero textual, é importante a gente saber quem está produzindo ele, tá certo? Às vezes, como eu já falei isso várias vezes, eu sabendo quem está produzindo aquele texto, eu sabendo sobre ele, vai me ajudar a interpretar aquele texto, a pegar coisas, inclusive, nas entrelinhas. Não, esse cara, ele tem esse tipo de postura ideológica, vamos pensar assim. Se ele tem esse tipo de postura ideológica, então esse texto está com essa intenção, né? Então é importante saber sobre o autor ou sobre o poeta, né? Sobre quem está escrevendo aquele texto, tá certo? Então olha só, aí a gente vai para a primeira atividade do PET, tá certo? Leia atentamente e responda. A garrafa. Contigo adquiro astúcia, de correr e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe, até que farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaçes suicida, numa explosão desculpa, pessoal, numa explosão de diamantes. Tá ok? Desculpa a leitura aí, pessoal, não ficou muito legal, não. Mas o que a gente está percebendo nesse poema? Esse poema aí é um poema dessa pessoa aí, ó, J. Paz, tá certo? O que a gente percebe? Que ele está fazendo uma analogia da garrafa com uma pessoa, né? Contigo adquiro astúcia, né? E lá no final lá, dá a mão para o chão e te estilhaçes, suicida numa explosão. É a garrafa quebrando. Então, ele faz uma relação, uma comparação da pessoa com a garrafa, tá certo? Então, vamos continuar aí. Ó, a reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, é expressado através de quê? Quanto à forma, é notória a presença de versos concentrados em apenas uma estrofe.
A figura metáfora feita ao comparar-se o sentimento do homem ao de uma garrafa de vidro também é uma estratégia bastante característica ao fazer poético, assim como o sentimento do eu lírico, bastante evidente, caracterizam o texto como pertencente ao gênero poético, graças às suas características particulares que são atribuídas a estratégias do fazer poético que são reconhecidas no texto. Então, ele está pedindo nessa questão aí, a gente já tem a resposta, se a gente consegue identificar um poema, né? Esse fazer poético, ele dá dicas para a gente de como que o poeta construiu o texto dele. Então, a gente tem versos, né? A gente tem essa sentimentalidade. Então, tudo isso é específico desse gênero textual. Então, basicamente, a nossa resposta para essa questão é o que vocês estão vendo aí. Tá ok? Então, vamos continuar. Leia atentamente. Carta ao Tom 74. Rua Nascimento Silva, 107. Você ensinando para Elisete as canções de Canção do Amor Demais. Lembra que tempo feliz? Ah, que saudade! Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria. Esse rio de amor que se perdeu, mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. Meu amigo, só resta certeza. Preciso acabar com essa tristeza. Preciso inventar de novo o amor. Então, pessoal, essa música aí, ó, é do Vinícius de Moraes e do Toquinho, tá certo? Então, isso daí, pessoal, a gente vê que realmente é um poema pela estrutura do texto. A gente vê que tem rima, a gente vê que tem verso. E, na verdade, é um trecho, né? Um fragmento, que nem ele fala lá, dessa música. Lembrando que música e poesia tem tudo a ver. A estrutura, muitas vezes, é a mesma, né? A rima traz essa musicalidade, né? Então, muitas das vezes, o poeta ele utiliza desses subterfúgios para produzir o texto. Então, isso que é o fazer poético, né? Ele é a maneira que ele usou para construir esse gênero textual, tá certo? Então, vamos para a atividade. O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta. Ó, lembrando, o poema também pode trabalhar com outras formas de gênero textual, certo? Existe poema que é uma história. Aquela letra da música lá do Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, é uma história com início, meio e fim, né? E não deixa de estar na forma de poesia, porque ela está em verso, ela tem rima, ela tem musicalidade. Então, os gêneros textuais, eles se comunicam, tá certo? No caso do poema e do Vinícius de Moraes, ele trabalha com esses dois gêneros textuais. É uma carta dentro de um poema, tá certo? Então, por isso que ele fala lá, vamos reler lá, o trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, possibilitando a interação entre o eu poético e o interlocutor. Qual o tom utilizado entre os dois? A primeira pergunta aí, ó. O tom utilizado pelo eu lírico ao seu interlocutor é um tom que exprime o sentimento de saudade e saudosismo. Vamos ver isso lá na música? Então lá, Rua Nascimento Silva, 107, ou seja, ele falou do lugar, né? Carta ao tom, ao tom 74. 74 é o ano, né? Então, aí dá noção de tempo. Por que que eu sei disso? Olha lá, ó. É uma música que foi escrita em 75. Então, o saudosismo está exatamente nisso, do tempo que já passou, tá certo? Então, por isso que é importante a gente ter essas referências de quando foi produzido o texto, para entender qual que é a intenção do poeta, né?
que ele está querendo? Então, quando ele está falando dessa noção de tempo, é um tempo que já passou, tá certo? Ou seja, esse saudosismo, né? Qual outra parte que fala de saudosismo, né? Meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza, né? Tristeza está relacionado com saudosismo, um tempo que não volta mais. Antes era melhor do que hoje, né? É preciso inventar de novo o amor, né? A gente precisa de uma outra solução para reinventar o amor, né? Mais ou menos assim. É preciso reinventar o amor. Ele fala lá, Ipanema era só felicidade. Uma outra coisa que a gente pode perceber desse saudosismo do passado é o tempo verbal, o era, né? Então, aí a gente tem o pretérito perfeito. Ipanema era. Se ela era, não é mais. Ipanema a gente sabe que é um bairro no Rio de Janeiro, né? Aí a gente tem lá esse rio de amor que se perdeu. Rio está em letra maiúscula porque está se referindo à cidade, tá certo? Então, tem todas essas nuances, né? Um cantinho de céu e o Redentor. Por que Redentor está com letra maiúscula também? Porque ele tá se referindo ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, né? Um cantinho de céu e Redentor. Lembrando, o Cristo Redentor fica no alto de uma montanha, né? Então, quando você está lá na cidade do Rio de Janeiro e olha para cima, você vê o céu e vê o Cristo Redentor. Então, tá vendo essas nuances que tem, essas particularidades, essas coisinhas específicas que vão formando o texto poético, tá ok? Então, ó, por isso que nessa primeira parte, o tom utilizado pelo eu lírico ao seu interlocutor, ou seja, o eu lírico está falando com alguém. Esse alguém é o interlocutor, né? É um tom que exprime um sentimento de saudade e saudosismo, tá certo? E a segunda parte? E qual o assunto tratado na canção? O assunto tratado referente ao saudosismo é o de um tempo que não se vive mais, né? Que fala de inventar o amor, né? Naquele tempo a gente era feliz, então vamos procurar uma outra forma de ser feliz hoje, né? Mais ou menos isso a mensagem do poema, tá ok? Aí continuando, pessoal. A questão número 3 e última, ela fala o seguinte: explique a relação sugerida do texto entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Isso aí é uma propaganda. Todo mundo sabe o que é Nokia, né? E aí a frase, o mundo todo só fala nele. Então, é uma metáfora que está fazendo, né? Existe a prática de você pegar o celular e falar nele, e, ao mesmo tempo, vamos pensar assim, um aparelho tão bom que todo mundo fala dele, né? Ou seja, fala nele e fala dele. Então, tem essa analogia de falar no telefone e falar sobre o telefone. Então, é isso que está sendo falado aí. Então, o que a gente pode perceber, o que seria esse conhecimento teórico e o conhecimento prático? O que seria isso? Então, lá, conhecimento teórico é o conhecimento contido em livros, dicionários, manuais, etc. E que irão instruir o indivíduo ou indivíduos a adotarem práticas ou atitudes padrão relacionadas a ele. Então, o que é o conhecimento teórico? Você, em teoria, você já escutou esse tipo de expressão? Em teoria isso aí é muito fácil. Na prática que eu quero ver você fazer isso. A gente já escutou isso. Mas o que seria teoria? Vamos falar assim, é o conjunto de conhecimentos adquiridos, né, com o passar do tempo, que foram sendo registrados, né? E foram criados, tipo assim, quando a gente fala de conceitos, né, de conceituação, o que é a arte, vamos falar assim, uma receita de bolo, seria essa teoria, né? Como que você vai colocar a teoria em prática? Às vezes eu vou fazer um bolo com um forno que é de uma marca e um forno de outra marca. Então, esses fornos se comportam de forma diferente. Então, às vezes,
A prática me faz mudar um pouquinho a receita, entendeu? Então, a teoria é a receita que está lá no papel. A prática, por exemplo, o cozinheiro que tem boa experiência, ele adapta a receita àquele momento, né? Ou aquela intenção que ele tem de produzir uma coisa diferente, tá certo? Ele quer a receita do bolo, ou seja, a teoria fala de uma quantidade X, mas eu quero fazer mais bolo do que está falando lá na receita. Então, eu vou mudar um pouquinho a receita. Eu vou adaptar a receita àquela minha intenção. Então, seria mais ou menos essa diferença de teoria e de prática, tá certo? Então, ele fala lá, o conhecimento teórico, eu já falei. Então, e o que é o conhecimento prático? Conhecimento adquirido por meio de práticas ou experiências. Se você não tem experiência como piloto de avião, e o piloto passar mal, por exemplo, você pode até ir lá tentar pilotar o avião, mas você não vai conseguir, tá certo? Vamos pensar assim, quem que você gostaria que te operasse? Um médico que já tem mais de 20 anos de experiência ou um médico recém-formado da faculdade de medicina? Claro que você vai optar pelo cara que tem experiência, né? Porque muitas das vezes o estudante, ele tem o conhecimento teórico, mas ele ainda não praticou aquilo que ele aprendeu. Ou seja, ele ainda não é capaz de fazer algumas adaptações que o médico experiente consegue. Entendeu? Então, essa que é a diferença. Então, ó, conhecimento adquirido por meio de práticas ou experiências que temos em nosso dia a dia e que nos levam, muitas vezes, a adaptar o conhecimento teórico que temos a um fator particular ou uma necessidade ocorrida em um momento em específico. Pode se traduzir na nossa experiência de vida e no nosso conhecimento de mundo. Então, quanto mais conhecimento de mundo eu tiver, vai ser melhor para mim, mas eu vou ter um conhecimento prático, certo? Então, por isso que é importante você consultar a teoria para depois você ir para a prática, você aprender sobre aquilo, para depois você fazer aquilo, tá certo? Então, essa que é a diferença do conhecimento teórico e conhecimento prático, tá ok? Então, continuando. Agora, liste o conhecimento de mundo e o conhecimento linguístico que você ativou para compreender a mensagem veiculada, ou seja, a mensagem da Nokia, né? Então, a letra A, conhecimento de mundo, é de conhecimento popular, ou seja, faz parte do conhecimento de mundo que a palavra Nokia refere-se a uma marca de produtos eletrônicos vinculados à comunicação e seu principal produto são os aparelhos celulares. Então, quando você olhou aquele anúncio e viu a palavra Nokia, você já relacionou a marca, né? Então, isso é conhecimento de mundo, tá certo? Quando eu olho aquilo e eu sei que aquilo está se referindo a um objeto ou uma marca, né? Então, eu sei que, por exemplo, se eu falar em bombril, eu sei que é uma palha de aço que é usada, por exemplo, na cozinha, né? Então, a palavra, ela ativa o nosso conhecimento de mundo. Então, a palavra Nokia ativou esse nosso conhecimento. Está falando que é uma marca, é uma empresa que produz, por exemplo, aparelho celular. Tá ok? Então, continuando. A letra B, conhecimento linguístico. É fato que a linguagem publicitária, em geral, utiliza de figuras de linguagem para colocar em destaque a mercadoria a qual se quer propagar. Então, a figura de linguagem não deixa de ser uma coisa do fazer poético, né? A analogia, né? A metáfora, a ironia, tudo isso são figuras de linguagem que são muito usadas tanto pela linguagem publicitária quanto pela poesia, tá certo? Então, só que são gêneros textuais diferentes que eles se comunicam, né? Então, existe essa coisa, essa relação entre uma área de conhecimento se comunicar com outra área de conhecimento,
tá certo? Um gênero textual se comunicar com outro. Isso seria uma forma de intertextualidade, vamos pensar assim, tá ok? Então, ó, essa estratégia utilizada, a metáfora, faz o uso de uma comparação do uso prático do aparelho celular, poder se falar nele, e uma atitude comportamental das pessoas de comentar sobre o aparelho. É um atributo linguístico, pois utiliza-se de uma figura de linguagem para produzir um efeito esperado, que é o de chamar a atenção do público ao produto, né? Então, a primeira, quando a gente fala todo mundo, Nokia, todo mundo fala nele, quer dizer que todo mundo tem um Nokia e conversa nele, né? E a outra, a comportamental, as pessoas comentam sobre o aparelho, todo mundo está comentando, olha, ele é muito bom, olha, você viu, aquele rapaz tem um Nokia. Então, ela fez essa metáfora da prática de você conversar literalmente no aparelho celular e você falar sobre aquela marca específica, tá certo? Isso que pode se considerar uma metáfora, tá certo? É uma figura de linguagem, tá ok? Que é utilizada no caso da literatura, na poesia também, tá ok? Então, continuando. Explicite os sentidos que o autor do texto quis evidenciar. Então, primeiro sentido, o sentido 1. É um sentido prático, referindo-se ao fato de poder falar-se ao aparelho celular e ainda transmitir a mensagem de que Nokia é o aparelho mais usado. Então, ó, todo mundo fala Nokia, todo mundo fala nele. Quer dizer o quê? Que eu posso ter um aparelho de outra marca, mas a grande maioria das pessoas tem um Nokia, né? Então, é mais ou menos essa mensagem que a propaganda quer falar. Porque se todo mundo está usando, eu também vou usar, né? Essa marca deve ser boa mesmo, está todo mundo usando, né? Então, é nesse sentido. O sentido número 2 seria esse aqui, ó. Ele se refere ao comportamento das pessoas. É atribuído a esse comportamento o fato de que a maioria das pessoas comenta sobre a marca Nokia e, consequentemente, o consumo de seus aparelhos. Então, quer dizer o quê? As pessoas falam bem da Nokia, né? Então, existe o prático. Eu falo no Nokia e eu falo bem do Nokia, tá certo? Então, existem essas duas relações, né? Que a gente pode perceber, ou seja, essa ambiguidade, essa dualidade que existe no anúncio, tá certo? Ou seja, são dois sentidos que a gente pode tirar da mensagem, tá ok? Pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a tirar dúvidas, tá ok? Eu acredito que, como a gente sabe, esse vídeo ele não vai chegar para vocês pelo meio da internet em si. Ele pode chegar pela internet, mas eu sei que a grande maioria vai ter acesso ao vídeo por outros meios, tá ok? Então, o que acontece? Eu espero que vocês tenham tido proveito, tenham tirado todas as informações que vocês necessitarem para a produção das respostas que vocês precisam. E eu espero que vocês utilizem com sabedoria esse material. Lembrando de estratégia de estudo, né? Os meus vídeos têm muito texto. Então, se você tem curiosidade, pausa o texto, pede para o seu responsável que está passando o vídeo para vocês, pede para ele pausar o texto para você copiar um trecho que você achou interessante. Se você está com papel e lápis em mãos, você pode achar interessante uma coisa que eu falei, você vai lá e anota, né? Tudo isso é estratégia de estudo, tá certo? Como eu sei que vocês, a grande maioria, não tem acesso à internet, a minha intenção com essas teleaulas é auxiliar na pesquisa de vocês, tá certo? É claro que a gente tem outros meios de pesquisa, mas em alguns casos, eu sei que muita gente está com dificuldade até
em material para pesquisa. Então, as minhas teleaulas têm essa intenção, trazer um material para vocês, como também uma forma de fonte de pesquisa. Então, à medida que a aula for passando, é como se fosse um quadro negro. Você dá pausa no vídeo e anota alguma coisa que você achou interessante, tá certo? Vamos usar de estratégia para o nosso estudo, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus e lembre-se, persistência, né? Para a gente vencer essa quarentena e sair dela com bons estudos, tá certo? Vocês fiquem com Deus, tudo bem?